Olá, a graça e a paz a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No Cristo que venceu a morte, o Cristo eterno, o Espírito Santo de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos sem fim. É estes séculos que nós estamos, os séculos vindouros, um novo céu e nova terra. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou seu irmão Van, o irmão Van, e quero dar continuidade a esse estudo que está mexendo, com dezenas e dezenas de pessoas, não só aqui na minha cidade onde eu congrego, mas onde a gente faz a nossa reunião aqui no templo, aqui em Camboinha, em Cabedelo, mas também aonde esta mensagem chega, eu tenho certeza que ela deixa a sua ação, o seu efeito, aonde a verdade vai atravessando, vai passando, com certeza, a verdade ela vai germinando, ela mesmo planta e ela mesmo colhe os seus filhos na verdade. Então, vamos dar continuidade aqui, mas antes eu quero deixar aqui o meu abraço aos meus irmãos em Cristo e irmãos, nunca mais eu falei dele, e os meus irmãos de pai e mãe, a minha irmã Eliane, a minha irmã Edilene, todas as minhas irmãs, e os meus irmãos, irmão Erson, irmão Dinho, Edson, irmão Edmilson, também, que é o mais velho dos meus irmãos, que também me assiste, a irmã Cecília. A paz, irmã Cecília, Deus te abençoe grandemente. Também aqui a minha esposa, meus filhos, minhas noras, os meus 2 netinhos que me assistem já, 3 anos de idade, mas olha vovô, o Davi e o Noé. Um beijão para eles no coração. Também aqui eu quero externar a minha gratidão a todos os irmãos aqui de Cabedelo e irmãs aqui onde a gente se reúne todos os domingos às 19 horas, para a glória de Cristo Jesus. E vamos lá, vamos dar continuidade, amém? A esse estudo sobre os últimos dias, que é pregado, é ensinado, tanto nos púlpitos das religiões, dos templos, como também nos canais do YouTube, nas revistinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino. Eles falam muito dos últimos dias, mas omitem, eles invertem, eles falseiam de uma certa forma o que foram os últimos dias, ou os últimos tempos, de uma ion, de uma era, de um curto período para os judeus, que ocorreu de 30 ao ano. Os últimos dias, na verdade, foi do nascimento de Jesus, o Messias apresentado a Israel. Ali sim, eles perceberam, eles notaram, eles tomaram para si que ali foi datado o período dos últimos dias. Assim, Judas escreveu, Paulo escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu sobre os últimos dias. Jesus falou muito sobre os últimos dias. Mas vamos ler aqui Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, versículo 18, beleza? Amém? Vamos lá? Judas 1,18, que diz assim: eles diziam a vocês, nos últimos tempos, que é o mesmo que os últimos dias, ou final de uma era, um período final de uma era, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. A religião evangélica e as demais tomam esse texto aqui e eles trouxeram para os nossos dias, E dos nossos dias eles lançam para outros anos, outras épocas. Daqui eles lançam para mais 5 anos, 10 anos, 100 anos, porque presta bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã, se não é verdade o que eu vou lhe dizer. Esse texto aqui, daqui a mais 5 anos, Jesus não vem, daqui a mais 5 anos eles vão ler e vão dizer:
nos últimos tempos. 10 anos, nos últimos tempos. Daqui a 50 anos, nos últimos tempos. Daqui a 10 anos, nos últimos tempos. E assim não para nunca. Só para assim como eu fiz, né? Como aconteceu comigo. Quando a Bíblia me convenceu, o Espírito de Cristo me convenceu que os últimos dias foram os últimos dias, os últimos anos, os últimos períodos para os judeus da era deles, da era mosaica. A gente vai ver isso aqui tranquilamente. Então eu acredito que você que está assistindo, que está vendo este vídeo, acompanhando os estudos, você já está aprendendo, já está crescendo. E cada vez mais a gente vai se libertando das cadeias, das prisões religiosas. Amém? Então, os últimos dias. Judas capítulo 1, versículo 18. Quando o ano que Judas escreveu, você não tem uma precisão. Você não tem você não pode dizer, Judas escreveu no ano 60. O livro de Judas, a carta de Judas, a epístola de Judas, foi no ano 65, foi no ano... Não. Mas nós temos mais ou menos, vamos dizer assim, que Judas escreveu esta epístola, esta carta, ou este capítulo, entre os anos 60 e 65. Então foi nesse período que Judas escreveu, né, esta carta, do ano 60 ao ano 65. Então veja, o autor é Judas. Versículo 1, o próprio Judas. Que Judas? Ele vai se identificar aqui, ó. Judas, autor desta carta, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, né, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então Judas escreveu esta epístola. Então ele vai dizer o que é que estava acontecendo no seu tempo, no tempo de Judas. Judas também sabia, porque ele foi um discípulo de Jesus, de que eles estavam passando os últimos dias, os últimos períodos da era deles, dos judeus. Ok? Então, versículo 18, aí ele diz: eles diziam a vocês, nos últimos tempos, ou os últimos dias, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então, no versículo 19, olha só, estes são os que causam divisões entre vocês. Ou seja, se você religioso, pastor, de qualquer religião, quer dizer que esse texto aqui, esses últimos dias, é para nós, né? Só porque está falando dos últimos dias, aqui, ou dos últimos tempos, que estes últimos dias, né, está acontecendo no nosso meio, na nossa era, na nossa geração, no século 21. Não! Leia o contexto, meu irmão. Leia o contexto que você entende. Isto aqui, esses últimos dias que estava acontecendo, ó, zombadores seguirão seus próprios desejos. Esses zombadores, olha o que é que Judas diz sobre ele, versículo 19. Estes são os que causam divisões em quem? Entre vocês. Vemos como a Bíblia, ela mesmo resolve a situação dela. A gente pensa que vai complicar e a Bíblia vai e descomplica, né? Descoisa as coisas que a gente pensa que não vai ter solução. Não vai chegar a uma conclusão que a gente vai ficar atrapalhado. Não, ela tem solução para todas as perguntas. Então Judas estava aqui no ano antes de 70, falando sobre os últimos dias de 60 ou 65, quando foi escrita esta carta. 5 anos, Judas poderia dizer, estamos aqui, ó, Judas poderia muito bem dizer isso, estamos nos últimos tempos. Agora você, pastor, dizer que estamos nos últimos dias, não, eles estavam nos últimos dias daquela geração dele, certo? No fim daquela dispensação. Agora, estamos falando sobre dispensação. E eu quero orientar você, deste canal, Iluminados pela Graça, já parabenizando você também pela sua perseverança, por você estar comigo, conosco, acompanhando os estudos.
que em Efésios, né, estamos falando, ó, olha quantas coisas a gente já conseguiu trazer, né, de estudos, de edificação, né, de revelação, e mais essa agora, Efésios capítulo 1, vamos aqui, né, Efésios capítulo 1, versículo de número 9, ele diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Deus, ele tinha um mistério que estava oculto, que ele não revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele não revelou a nenhum patriarca, a nenhum profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, este mistério aqui, certo? Deus revelou quem? Em Cristo Jesus. Cristo revelou a Paulo, e Paulo revelou a igreja, a igreja da graça, né, o evangelho da graça de Cristo Jesus, que este mistério era o quê? A salvação também seria estendido, né, ou estendida aos judeus por meio da graça. Então a graça, o dom da graça, salvaria tanto judeus como gentios. Então esse era o mistério que estava oculto em Deus e só foi revelado nos últimos dias da era, daquele período de tempo dos judeus, que terminou em 70. Agora, então aqui nós temos, aí ele vem, quando chega no versículo 10, no versículo 10 ele diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação, vamos voltar para cá, da plenitude dos tempos. Então, eu já falei o que é uma dispensação, que foi o período da antiga aliança, do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, a dispensação da lei, a antiga aliança, o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, né, nessa dispensação, neste período até 70, foi o período da lei. A nova dispensação, ou o novo pacto, a nova aliança, né, seria a nova dispensação, que é o evangelho da graça, ou o evangelho eterno, que salva tanto judeus, salvou na cruz, tanto judeus como também gentios, pela graça, somente pela graça. Vou mostrar isso já já para você. Então, Paulo diz aqui ó, a dispensação da plenitude dos tempos. Então, esse tempo aqui, ela vem de uma palavrinha grega, kairos. Então, kairos quer dizer tempo, que também é usado especialmente para o tempo ou época. Kairos aqui, né, ele tem várias funções de informações. Ele tanto informa que o tempo que estava se aproximando seria tempo difíceis, da grande tribulação, do período de lutas, do período de dores, do período de sofrimentos, e também tanto ele também informa que seria a vinda, o tempo da vinda de Jesus, ou a sua segunda vinda, ok? Vamos ver isto aqui, ou seja, então kairos, aqui no grego kairos, foi traduzida para tempo, também é usado especialmente para tempo ou época estabelecido para a vinda do Filho do Homem em seu reino para o juízo final. Este kairos identifica isto, ele revela isto. Marcos 1,15. Vamos ver o que é que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15. Olha o que é que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, kairos, dizia-lhe, é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo aqui, ó, próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, o evangelho, as boas novas, né, o evangelho das boas novas identificaria para os judeus de que o reino estava próximo. O evangelho anunciava o reino. E este reino não é, como diz olha só, para um pouquinho aí. Veja se não é assim. Nos púlpitos das religiões evangélicas, ou Testemunho de Jeová, ou Adventismo do Sétimo dia, como é que eles leem isso aqui?
nos dias de hoje à noite, como é que ele leu, o pastor leu isso aqui? Ele leu assim, ó, o tempo é chegado. Veja se não é assim. E dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É ou não é? É. Só que isto aqui é passado. E isto aqui já aconteceu. Esta consumação, isto aqui já foi consumado na cruz do Calvário e manifestado o seu reino completamente no ano 70, com a vinda do Filho do Homem, o estabelecimento do reino espiritual para sempre. Isso não vai mais acontecer. Esta mensagem era uma mensagem para os judeus. Por quê? Porque o reino de Deus foi plantado, foi prometido a Israel. Ok? Então, o reino de Deus está próximo. Próximo para você. Próximo 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Próximo aqui estava dentro dos últimos dias. Né? Estava próximo de 70, ok? Ano 50, mais ou menos aqui no ano 30, quando Jesus falou isso aqui, essa expressão, quando ele usou essa expressão, que ele se arrependesse, os judeus se arrependessem, porque o reino estava próximo. Então, Atos capítulo 1, vamos aqui ver Atos, o que é que diz Atos? Então, Kairos aqui, né? Está próximo. O tempo é chegado, esse tempo aqui seria o tempo da visitação divina, que eles se arrependessem, porque o reino vinha com poder e glória, o Filho do Homem viria nas nuvens para juízo sobre Israel. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, 6 e 7, que diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a quem? Está vendo aí? A Israel. Olha só. O reino seria restaurado para Israel, porque foi prometido lá na antiga aliança que Jeová, né, ia restaurar o reino a Israel. Aí já na nova aliança aqui, aliás, na transição, né, eles perguntam a Jesus, na saída da velha aliança, na antiga dispensação, e já entrando a nova aliança, a nova dispensação, e eles perguntam: é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus responde, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, para eles não competiam saber os tempos. Aqui Jesus dá uma palavra até dura, áspera, mas em outra ocasião Jesus disse a ele qual seria o ano da vinda de Jesus. Mateus 24, 34, não passará esta geração. Então aquela geração dos discípulos viria, certo? Eles iam ver a vinda do Filho do Homem em juízo. Também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Versículo 1 diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Então, Paulo escrevendo à igreja tessalônica, certo? Aqui Paulo escreve a Tessalônica, no ano 55, por aí. E olha só, o que Paulo diz para esses irmãos? Não, mas você pode dizer assim, né, o doutor da lei: mas ele força o texto, mas ele está inventando, mas ele está acrescentando. Preste atenção, igreja. Irmãos, quando Paulo usa aqui esta palavra irmãos, ele está falando conosco ou com os irmãos de Tessalônica? É simples de você notar, perceber, não ser fraudado, enganado, né? Não levar uma mentira, né? Não levar uma mentira para casa, debaixo do braço. Não, olha aqui, ó, aos irmãos Tessalonicenses,
irmãos. Paulo está falando com ele, para a época dele, a igreja do primeiro século, ok? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-eles, não precisa, porque eles já sabiam o que ia acontecer. O 2, olha o 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente, sabiam ou não sabiam? Que o dia do Senhor, a grande tribulação, virá como ladrão à noite. Olha o 3. O 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá. Olha só, o dia do Senhor aqui. Ó. Olha o dia do Senhor aqui. Destruição. O dia do Senhor não seria o dia do arrebatamento, não seria o dia da redenção, não seria o dia de sábado, não seria o dia do domingo para os evangélicos, não seria o dia de paz, né? O dia de glória, o dia da eternidade. Não, o dia do Senhor aqui, versículo 2, Paulo explica muito bem isso, a igreja, os irmãos sabiam daquela época. Hoje, os pastores religiosos é que complicam na sua teologia. Eles não querem que você conheça a verdade. Os pastores, nos dias de hoje, eles omitem a verdade, escondem a verdade, guardam a verdade. Por quê? Para que você fique preso no engano, na mentira, seja enrolado, que Jesus vai voltar e que é iminente, e já vamos entrar para 3.000 anos. Iminente, eu nunca ouvi falar que iminente levaria mais de 2.000 anos. Mas, vamos lá. Então, versículo 2. Pois vocês, Tessalonicenses, vocês, testemunhos de Jeová, não. Vocês, católicos, também não. Vocês, pastores evangélicos, não. Ah, vocês, adventistas do sétimo dia, também não. Vocês quem? Tessalônicos, cidadão de Tessalônica, os tessalonicenses. Paulo está escrevendo para eles. Vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Um ladrão, ele não manda recado, vou chegar, quando ele vem roubar, matar e destruir. Então, aí ele diz, vem o dia do Senhor, dia do Senhor. Olha o que era o dia do Senhor para eles. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse foi o dia do Senhor em 70, para eles, Tessalonicenses. Beleza? Então, primeiro, agora, olha só, 1 Pedro 4,17. Vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Preste atenção aqui, igreja. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Você que ainda tem alguma duvidazinha. Olha o que é que Pedro, 1 Pedro, certo? Diz sobre isto aqui. Ele diz aqui, ó, antes de 70, esta carta. Pois chegou a hora. Chegou o tempo, Kairos. Tempo de quê? De começar o julgamento pela casa de Deus. Olha lá. Ou seja, o juízo viria sobre Israel. O juízo viria sobre os judeus. Olha só. Julgamento pela casa de Deus. Ok? E se começa primeiro com quem? Conosco. Olha só, o juízo seria com eles lá. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o juízo começou aqui e terminou em 70. Sobre a casa de Deus, os judeus, sobre Israel. Apocalipse 22, para a gente concluir esse Kairos aqui. Apocalipse 22 e o versículo de número 10. Olha, então me diz, não celes as palavras da profecia deste livro, pois o tempo de crise,
o tempo da grande tribulação, o tempo do juízo, da vinda de Jesus, do Filho do Homem, em juízo sobre Israel, está muito distante. Doutor Dalei, traduz isso aqui. Pergunte a qualquer pastor aí, onde você vai viver pela primeira, segunda vez, você que é futurista, você que é do futuro, que crê que Jesus ainda vai vir, que crê que ainda vai haver a grande princípio de dores, grande tribulação, estamos nos últimos dias, né? Que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. Pergunte ao seu pastor sobre isso aqui, ó. Então ele me disse: não seles as palavras da profecia deste livro. Primeiro, por que o anjo disse a João, para João não selar as palavras da profecia? Por que lá em Daniel o anjo mandou selar? Sele. Pergunte ao seu pastor. Lá em Daniel, pastor, tem um irmãozinho aí no YouTube, do canal Iluminados pela Graça, e ele mandou perguntar ao Senhor que eu quero escrever, quero dar uma resposta para ele. Vou acabar com a reputação dele, vou acabar com o canal dele, vou dizer que ele está mentindo. Aí tu escreve aí embaixo. Primeiro ele mandou perguntar ao Senhor o seguinte, duas coisas. Por que o anjo não mandou João selar as palavras da profecia? Por que João não selou o Apocalipse? Por quê? Segundo, e outra coisa ele mandou perguntar ao Senhor, e porque ele disse que o tempo que ele diz aqui que é Kairos, que é o tempo de crise, o tempo da grande tribulação, o tempo do juízo, o tempo da vinda de Jesus, ele disse que lá estava próximo. E ele mandou perguntar ao Senhor, esse próximo aqui, no grego, o que é que significa? Eu quero lá, eu quero acabar com ele lá, me dê uma resposta aí, pastor. E aí, pastor? Você vai ficar triste. Porque a resposta que ele vai dar vai concordar conosco. Vai dizer que tudo isso aqui é passado, é pretérito, é consumado. Beleza? Bom, agora, os discípulos e a igreja do primeiro século estavam vivendo os últimos dias. Olha lá. Vamos voltar lá para Judas, versículo 18. Aqui, ó. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, ou nos últimos dias. Então, os discípulos e a igreja do primeiro século estavam vivendo os últimos dias, ou a antiga dispensação. Os últimos dias da antiga dispensação, da lei, do antigo pacto, da antiga aliança, ok? Aqui. Então, da antiga dispensação, aqui, os últimos tempos da antiga dispensação judaica. Eles sabiam que tudo, absolutamente tudo, todas as profecias do Antigo Testamento, até mesmo a vinda de Jesus, aconteceria no final daquele aion. Aqui, ó. Aqui está um aion. Porque você não estudou um pouco, não leu um pouquinho sobre o grego, mas quando você começa a entender o que é um aion, o que é uma era, né? O que é kairos, tempo, o que são esses últimos dias. Então, aqui, ó, eles diziam a vocês, nos últimos, o que eu quero destacar é isso aqui, os últimos tempos, que está lá em Atos 2, 17, que está lá aqui, deixa eu colocar aqui, Atos 2, 17, aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 17, que é a mesma coisa lá, nos últimos dias, ok? Aí ele vem aqui, quando você vem para Judas, capítulo 1, versículo 18, ele diz, Judas já diz, ó, os últimos tempos. Vejam que eles não divergem. É os últimos tempos, o outro diz último tempo, outro diz último dias. E isso antes de 70. Por quê? Porque findou aquela era dos judeus em 70. Acabou ali. O mundo judaico acabou com a queda do templo. Já já eu chego lá. Então todas as profecias e até mesmo a vinda de Jesus aconteceria no final daquele aion aqui, ó. Nesses últimos dias aconteceria tudo. E como aconteceu exatamente no ano 70.
Agora, preste atenção aqui como é verdade isso aqui. Olha só. Romanos capítulo 13. Olha como eles estavam bem pertinho, bem próximo do ano aqui, ó, Judas, ano 65, 66, 62, né? Não podemos, ninguém pode precisar. Não existe esse doutor teólogo que diga que não foi em 70, não, isso aqui foi em 50, não, isso aqui eu tenho certeza absoluta que isto aqui foi no ano 69. Não. Nenhum doutor teólogo pode precisar a data da escrita da carta de Judas. Mas especula-se que foi no ano 65, antes de 70. De 60 a 65, 66 no máximo. Tranquilo? Então, veja como eles estavam tão pertinho de 70 que ele escreve aqui, ó, nos últimos tempos. Ah, mas os pastores gostam de acrescentar. Tá aí uma coisa certa? Desses últimos tempos de 70, eles passaram para 80, para 100. Os últimos dias vai até o ano 500. Os últimos dias vai até o ano 1000. Os últimos dias foi até o ano 1500. Não, os últimos dias vai até o ano 2000. Agora eu tenho certeza que os pastores estão dizendo que os últimos dias vão até o ano 2050. Vamos lá. Então, aqui, a vinda de Jesus aconteceria no final daquele aion. Olha como eles estavam esperando. Olha como eles estavam numa expectativa tão grande de que estava muito próximo a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus. Veja se não é verdade. Olha a expressão de Paulo à igreja, a Romanos, em Romanos, vamos aqui para Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Olha o cuidado que Paulo tinha, né, com as pessoas de Roma. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. A linguagem. Porque agora a nossa salvação está um pouquinho distante. 2050. Que quando cremos. É assim que está escrito. É assim que está na sua Bíblia, na sua tradução. Façam isso. Depois você lê o contexto. É um versículo isolado. Eles dizem, ei, isso aí é um versículo isolado. Leia o contexto. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora. Olha só, irmão. Paulo dizendo isso aqui à igreja de Roma antes de 70. Okay? Antes de 70, Paulo dizia, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Tá? Preste atenção, Paulo dizendo, olha, chegou o tempo. Chegou a hora, desperta que Jesus está voltando. Paulo disse isso antes de 70. Porque agora a nossa salvação está mais próxima. Aqui, ó, próxima do que quando cremos. Olha aqui a palavrinha próxima. Paulo disse, chegou a hora, está perto, está muito perto. A nossa salvação, a nossa redenção, como ele prometeu, que não terminaria aquela geração e tudo ia acontecer. Então, meus irmãos, Paulo escrevendo para Roma. Não. Eu acho que aqui não tem Roma não, vou mudar meu óculos. Paulo escreveu, agora eu entendi. Esse próximo aqui é porque Paulo estava escrevendo aos pastores evangélicos. Aqui, ó, pastores evangélicos, capítulo 13, versículo 11. Para o século 21. Aqui, ó. Paulo aos irmãos do século 21. Aí tá certo. É isso que está na sua Bíblia? É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Então, não pode ser para os dias de hoje. Romanos, antes de 70. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora para eles, para os irmãos contemporâneos de Paulo.
de vocês despertarem, vocês quem? Os irmãos contemporâneos de Paulo, antes de 70, despertaram do sono. Porque agora a nossa quem? De Paulo e dos irmãos, antes de 70. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção aqui, crente. O que eu vou lhe formar aqui agora. Aqui, ó. Em Romanos 13, 11. Aqui. Sim, olha o 12. Esquecendo do 12. O 12. A noite está quase acabando. Isso é uma expressão de que o fim chegou. Apenas ao acordar. Você vai dormir. Quando você acorda, acabou a noite. É isso que estava muito perto a grande tribulação. Estava estourando a grande tribulação. A vinda de Jesus já estava raiando para eles do primeiro século, do ano 50, 60, 65 até 70. Jesus voltou. Por isso, olha as expressões na Bíblia. Você é que tem que ter o cuidado disso. Aí você ouve aqui, quando vai lá na religião, né, na religião judaica, a religião evangélica, aí o pastor diz, eminente, mas começa a chorar, Jesus está voltando, estamos nos princípios de dores, a grande tribulação está estourando, é iminente a vinda de Jesus. Aí o crente, quando chega lá, se comove e chora também, é verdade, esquece tudo que a Bíblia ensinou. Fique com a Bíblia, meu irmão. Fique com a Bíblia, minha irmã. Olha as expressões. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Está perto. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura de Deus. Quando ele chega aqui no 11, quando ele vem aqui para o 11, olha só. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação, eles ainda não estavam salvos para a eternidade. Eles foram salvos na mente, no conhecimento, a metanoia. Eles mudaram o pensamento. Eles eram judeus, fazedores de lei, guardadores da lei, do sábado. Eles praticavam ceia, batismo, jejum, Páscoa, voto, dízimo. E de repente houve uma mudança, né? Paulo entendeu que Cristo na cruz, agora a salvação era pela graça, mérito de Cristo, glória de Cristo, louvor para Cristo, poder de Cristo. E ele diz, a nossa salvação, olha só, salvação de que agora? A salvação eterna. Eles estavam salvos na mente, no conhecimento, liberto, sem o lixo religioso. E agora eles iriam ser salvos para entrar no reino eterno de Cristo Jesus. E ele diz que essa salvação está mais próxima do que quando cremos, próxima para eles. Agora preste atenção aqui. Esta palavra aqui, ó, próxima. Próxima. O verbo aqui, chegando, está se aproximando. Paulo usou o verbo engidzo, aqui, ó, próxima. No grego está escrito engidzo, para dizer que a grande tribulação, a volta de Jesus, a redenção dos salvos, aqui ó, a redenção dos salvos estava chegando perto do ano 70, ou seja, se aproximando. O verbo aqui, próximo, engidzo, esse engidzo traz a ideia de avizinhar-se, certo? Estava ficando cada vez mais seu vizinho, ou seja, tanto o princípio de dores que eles estavam ali passando, tanto a grande tribulação estava se avizinhando, estava ficando vizinho dele mesmo, né? Cerca a cerca, a quintal com quintal, né? Isso estava chegando, também como a vinda do Filho do Homem, a grande tribulação e a redenção deles. Para quê? Para a salvação eterna. Então estava chegando o quê? Próximo a quem? A eles, a Paulo, aos discípulos e à igreja do primeiro
seca. Doutor, o senhor sabe disso, doutor. Vamos parar de enrolar, de enroleixo. Vamos parar de falar coisas que a Bíblia não fala, não diz. Então, você entendeu aí, meu irmão, minha irmã? Entendeu? Então, essa palavrinha aqui, olha, pergunte aí a você que é do futuro. A nossa salvação está mais próxima. Próxima. Pergunta aí ao professor, né? Se não está lá escrito lá, ó, em Gideon, que está chegando bem pertinho. Para nós? Não. Para eles. Por isso que Paulo diz, despertem do sono, né? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. A salvação deles estava bem mais próxima. Não para nós, foi escrito para o primeiro século. Paulo escreveu para os romanos e não para nós. Tranquilidade? Então, em Gideon, para dizer que a volta de Jesus, a redenção dos salvos, estava chegando perto, aproximando muito, muito rápido. É tão verdade que, olha só, Hebreus 10, quando você vem para Hebreu, olha a expressão aqui, ó, de Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para a gente encerrar essa parte. 10, 25 diz, ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns hebreus, anos 60, 62, antes de 70, né? Como costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de quê? Da redenção, da salvação eterna, o dia da vinda de Jesus, ano 70. Estava se aproximando. Que aproximando da bexiga é esse que nunca chega para a religião evangélica? Entra 100 anos, mais 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 100 anos, 1000 anos, mais 100 anos, mais 100 anos, 2000 anos, e vai juntando de 100 em 100 e nunca chega, nunca vai chegar essa aproximação aqui. Então, para eles, chegou quando? No ano 70, com a vinda do Filho do Homem e a redenção, né, dos seus corpos para a eternidade. Também Tiago 5,8, olha o que diz aqui Tiago, presta atenção aí, presta atenção igreja, presta atenção, Tiago 5, versículo 8, olha o que é que diz Tiago 5,8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor... Complete aí a frase, complete a frase. Você vai completar a frase. Olha só, antes de 70, Tiago, antes de 70. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor... Eu não posso dizer está aqui, mas não, meu irmão. Esse próximo para mim aqui, se eu disser que está próximo à vinda do Senhor, eu estou adulterando a palavra. Eu estou aqui atropelando o tempo. O tempo foi de Tiago, antes de 70. E ele disse que a vinda do Senhor para eles estava próxima. Isso é Tiago. Agora, olhe. 1 Pedro 4. 1 Pedro. Veja como tudo bate para o pretérito, no preterismo, né? Para a vinda de Jesus, a consumação, né? Tudo feito, tudo já foi preparado, consumado. O próprio Jesus disse isso lá no madeiro. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 7. 4, versículo de número 7. Olha só. O fim de todas as coisas está... Precisa dizer 1 Pedro aqui, né? Antes de 70... Olha o que é que Pedro diz aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam quem? Nós ou eles? Eles. Pedro está falando para os seus irmãos judeus. Esta carta de Pedro foi direcionada aos judeus. É tão verdade, olha no capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto. Olha só. Pedro está escrevendo aos peregrinos. Está onde? No ponto, na Galácia,
na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Tem mais? Aqui, ó. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pelas obras santificadoras. Está vendo para quem Pedro escreve para os judeus que estavam o quê? Peregrinos, que eles tinham com a morte de Estevão, né? E a crucificação de Cristo, a morte de Estevão e de Filipe, eles se espalharam naquelas terras, em outras nações, e Pedro escreve para eles. Está aqui, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, aos judeus eleitos, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Aí quando ele chega aqui no capítulo 4, versículo de número 7, aí ele diz para esses eleitos, para os judeus: olha, meus irmãos, aqui, ó, Pedro, antes de 70, o fim de todas as coisas está próximo. Se preparem vocês também. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Pedro está escrevendo para... Eu não posso ler este versículo. Doutor, o Senhor não pode ler este versículo desta forma aqui, mas não. O Senhor está atropelando o tempo. Pedro escreveu para os seus irmãos judeus, não para o Senhor, não para nós. Então aqui, antes de 70, quando é que isto ocorreu? Nos últimos dias daquela era, daquele aion, daquela dispensação judaica. Então a Bíblia é um livro para judeus, foi um livro para os judeus, conta a história dos judeus, né, nas suas exaltações e nas suas calamidades. Tranquilidade? Próximo estudo, vou dar continuidade aos últimos dias, né, e vou ainda falar um pouco mais sobre Kairos, para a gente entender melhor os últimos dias. Olha o que Pedro diz aqui, doutor da lei, olha o que Pedro diz. A você do canal, meus parabéns, né? Deus continue abençoando vocês grandemente. Dá o like aí onde tem assim, a primeira coisa, quando for assistir, quando fizer aquela chamada no YouTube, você vai lá e aperta aquela mãozinha ali, né? E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito e me assiste pela primeira, segunda vez, se inscreva no canal e dá uma força aí ao paraibano aqui de Cabedelo, seu irmão Van. Deus te abençoe grandemente e fica na paz de Cristo Jesus. Amém?